Galera, olha que questão linda, velho. A gente vai fazer aqui. A figura mostra uma placa fina de peso P, dobrada em ângulo reto e disposta sobre uma esfera fixa de raio A. O coeficiente de atrito mínimo entre estes objetos para que a placa não escorregue. Aí deve a questão é esse aqui, ó. Você tem uma placa. Só uma informaçãozinha que faltou nessa questão, né, turma, que o Ita deveria ter dado, mas que ele não deu, é que o tamanho de cada lado da placa tem que ser igual ao diâmetro dessa esfera. A gente vai ver já já por quê. Beleza, tá aí minha placa, tem um peso P. Então se ela está dobrada, ele falou que está dobrada num ângulo reto, não é isso? Então aqui faz 90 graus. Cada lado da placa tem tamanho A, aliás, 2A, né? 2A seria o diâmetro aqui, né? Vamos colocar aqui assim. Então cada lado da placa, né, ela está dividida bem no meio e cada lado tem um tamanho igual ao diâmetro, ok? Dessa esfera. Que está mais ou menos desenhado aí certinho, né? Mas faltou ele falar isso. Ok, ele pediu qual é o coeficiente de atrito mínimo para essa placa não escorregar. Bom, essa esfera, turma, como ele desenhou, ela está presa, ela está colada no chão e tal. De alguma forma, esse negócio aqui está preso. Então a esfera não vai mexer não. Beleza? O que acontece é, se eu colocar essa placa aqui, ela tende a escorregar para cá, né? Então, aqui tem que equacionar direitinho, né? Montar o esquema direitinho para ter equilíbrio, porque a tendência é ela escorregar. Então tem que ter um atrito que segura ela. Essa aqui é a lógica. Então vamos por partes? Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar essas forças inteiras e a gente monta as equações. Eu vou interpretar, turma, esse lado da placa, eu dobrei ela em ângulo reto, né? Eu vou interpretar esse lado e esse lado como sendo componentes independentes, como sendo corpos separados. Então se eu pegar aqui, ó, bem no meio, certinho aqui, ó, desse pedaço de placa, eu vou ter metade do peso. Ele falou que o peso da placa é P, né? Então aqui fica P sobre 2. Já que ela foi dobrada no meio, né? Aqui mede 2A e aqui mede 2A. Então esse pedaço da placa, essa barra, então, vai ter metade do peso. E essa barra, se eu pegar bem na metade dela, que vai ser aqui, então, também alinhado com o centro, eu vou ter, então, aqui, ó, o quê? P sobre 2 também, né? Metade do peso. Tudo bem? E onde que vai estar esse peso? No centro de massa, que é no meio dela. Como o tamanho dela é 2A, é nessa hora que fica importante essa informação que o Ita não deixou tão claro, né? Se o tamanho dela é 2A, o meio dela é A. Exatamente um raio da esfera, o peso dela está ali. Beleza, o que mais que eu tenho de força? Eu tenho normal. Então, de novo, esquece a junção. Imagina que isso aqui é uma barra, isso aqui é outra barra. São corpos independentes, talvez fique mais fácil a gente enxergar o que está rolando a princípio. Essa barrinha aqui, turma, está comprimindo a esfera. Então, a esfera devolve essa compressão através de uma normal, chamada de N1. Pode ser? Normal N1. Tá, o que mais? Agora analisando o corpo como um todo mesmo, né? A tendência, turma, é esse negócio escorregar, assim, né? Se a tendência é escorregar para a esquerda, vai aparecer uma força de atrito que segura esse escorregão aqui. A tendência, então, dessa placa dobrada inteira é fazer isso daqui, né? Se ela tende a escorregar para lá, aqui aparece uma força de atrito que eu vou chamar de FAT1. Pode ser? Ok. Aqui também então vai aparecer um atrito, né? Já que a gente sacou a tendência do escorregão, essa tendência é essa placa inteira, né? Fazer isso aqui, ó, escorregar assim. Aqui tem uma tendência de escorregar para baixo, então aparece um atrito contrário a essa tendência, que segura aqui, ó, chamar de FAT2, pode ser? Segura essa placa com uma força para cima. Então tem que ter um atritozinho aqui, né? Para aparecer essa força. Beleza. E o que mais, turma? Bom, essa placa está em contato com a esfera, como se ela estivesse empurrando um pouquinho a esfera para lá, né? Então aparece uma normal aqui para fora, né? Perpendicular à superfície de contato. Aparece uma normalzinha aqui que eu vou chamar de N2. Tá ok? Bom, eu acho que as forças que atuam nessa placa dobrada são essas, né? Metade do peso, metade do peso. FAT2, N1, FAT1, N2. Ok. O que eu vou escrever, turma? Primeiro, ele perguntou o coeficiente de atrito mínimo. Então isso aqui está na iminência de escorregar. Então esses FATs todos que aparecem aqui são os FAT, é o atrito estático máximo, ok? Então na iminência de escorregar, é o Mi mínimo. Caso limite. Caso limite, então vamos colocar as equações aqui, ó. A primeira delas, iminência do escorregamento. Iminência de escorregar significa o quê, turma? De escorregar. É que esses FATs estáticos são todos o estático máximo, né? Então eu vou ter duas equações aqui, ó. O FAT1 vai ser o quê? Mi vezes N1, não é isso? E o FAT2
vai ser μ vezes N2. Então são as equações que a gente chama de iminência de escorregamento. Pode ser? Porque lembra lá, o atrito estático, ele tem um módulo variável. Ele tem um limite, que é quando o cara está quase escorregando, está rompendo a situação estática. E na iminência de escorregar, então, né, quando o atrito vale o estático máximo, ele vale μ vezes a normal, ok? Então eu tenho duas equações para cada um dos fatos. Tá, quais são as equações que eu de fato tenho que montar aqui? Primeira, força resultante em x vale zero. Tudo bem? O que significa? Quais são as forças que estão na horizontal? X e y meu seria isso aqui, né? É o padrão mesmo, y vertical, x horizontal. Forças na horizontal, FAT1, jogando essa placa dobrada para a direita, e N2. Então essas forças têm que se anular, não é isso? Então esse FAT1 tem que anular com o N2. Então essa aqui é a minha primeira equação, FAT1 é igual a N2. Já escrevendo então em termos do que a gente tem, FAT1 é μ vezes N1. μ vezes N1 é igual a N2. O que eu faço com isso? A princípio só guardo. Guarda essa relação aí, daqui a pouco a gente usa ela. Segunda equação, turma, beleza. Você tem equilíbrio. Já garanti então que esse negócio não está acelerado para a direita nem para a esquerda. Não tem aceleração horizontal. Translação horizontal tem equilíbrio. Preciso garantir também equilíbrio de forças na vertical. Não é isso? Quais são as forças na vertical? Tem P sobre 2 para baixo, P sobre 2 para baixo. P para baixo, né? Para cima tem FAT2 e N1. Então as forças para cima, que é N1 mais FAT2, N1 mais FAT2, tem que ser igual às forças para baixo, que é P sobre 2 mais P sobre 2, que dá P. Pode ser? Reescrevendo também, né, já colocando essa informação da iminência de escorregamento, que é o caso limite que a gente quer trabalhar, essa equação fica assim. N1 mais FAT2, que é μ vezes N2, μ vezes N2, isso é igual a P. O que eu faço com isso? Eu só guardo um pouco essa relação. Eu posso colocar essas informações todas aqui dentro, se eu quiser já, né? Então, no lugar de N2, eu posso colocar μ vezes N1. Se no lugar de N2 eu colocar μ vezes N1, com esse μ vai ficar μ ao quadrado vezes N1. Vamos juntar já, então, essas informações? Então, vou jogar a equação 1 na equação 2. Então, N1 mais N2, que é μN1 vezes μ, então μ ao quadrado N1 é igual a P. Tá. Então aqui já tem toda a informação que a gente construiu até agora. O equilíbrio de força na horizontal e na vertical. E eu não consigo resolver o problema ainda, né? Seria legal se eu achasse o N1 em função de P, para dar um jeito de sumir com isso. Então aqui ficou travado. Qual que é a equação que está faltando? Bom, isso aqui é um corpo extenso, tem dimensões. Eu garanti que ele não está acelerando para lá, que ele não está acelerando para cá, mas ele pode estar girando, né? Pode rotacionar. A terceira equação que eu teria que montar então, turma, a terceira equação nossa é somatório dos momentos, turma, dos torques tem que ser zero. Então já garantiu o equilíbrio de translação, agora é o equilíbrio de rotação. Fechou? Beleza. Em torno de qual ponto? Tanto faz. Como ele já está em equilíbrio de translação, se eu quero que o torque seja zero em torno de um ponto, já garanti que ele é zero em torno de qualquer ponto, ele vai estar em equilíbrio de rotação, posso escolher. Então, por exemplo, eu vou escolher tomar os torques, turma. Vamos ver, o que você me diz? Sei lá, pode ser até um ponto fora do corpo, pode ser em relação ao centro da circunferência, pode ser em relação até a esse ponto também. Por exemplo, vou chamar esse ponto aqui de P. Vou tomar os torques em relação ao ponto P. Pode ser? Então, o que eu vou escrever aqui, então? Os torques, né, os momentos que tendem a gerar essa estrutura, essa placa dobrada, no sentido anti-horário, tem que anular os momentos que tendem a gerar essa estrutura no sentido horário. Em torno desse ponto, tenta visualizar isso aqui, olha que interessante, a gente sacar o sentido dos torques, né? Quando eu já bati no martelo aqui, ó, tum, cravei um martelo. Esquece esse cara. Vou fazer até outro desenho aqui, então. Tá aqui minha estrutura, né? Estou tomando os torques em relação ao ponto que está aqui, né? Beleza, então cravei um martelo aqui, ó. Pá. Quais são as forças que estão atuando? Vou colocar ali, ó. Aqui tem um N1, né? Tem P sobre 2. Tem P sobre 2. E tem um FAT1, né? Aqui também tem um FAT1. Como que são, turma, esses torques? Fala pra mim, fala pra mim.
Se eu cravei um martelo aqui, ó, pá, essa força azul, se eu fizer uma força aqui para baixo, isso aqui vai fazer essa estrutura girar em torno desse ponto em qual sentido? Esse aqui no sentido o quê? Horário, né? Então, o torque do P2, da força azul, gera um torque no sentido horário. Pode ser? E o torque do Fat1? Imagina que eu cravei aqui, ó, pá, o martelo tá aqui. O prego tá aqui, né? Se eu fizer uma força Fat1 aqui, eu dou um cutucão aqui, nessa estrutura, nessa direção, pum, vai gerar um torque em qual sentido? Horário também. A estrutura também tende a girar no sentido horário. É o N1 que vai equilibrar isso tudo. Se esse ponto aqui tá fixo, se eu faço uma força assim, ó, tum, na vertical, eu tendo a gerar essa estrutura em qual sentido? No anti-horário. Ah, beleza. Então o torque do N1 equilibra o torque do Fat1 do P sobre 2. Pode ser? Então essa minha equação fica assim, torque que tende a gerar a estrutura no sentido anti-horário. É só o torque do N1. Então fica aqui o momento da força N1. Torque que tende a gerar a estrutura no sentido horário. É o azul e o verde. É o Fat1 mais o P sobre 2. Então é o momento do Fat1 mais momento do P sobre 2. Fechou? Essa vai ser a minha equação de equilíbrio dos torques. Vamos calcular então. Vou até desenhar, vou apagar aquilo ali, que a gente consegue montar isso aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Beleza, a equação já está ali. Como que é, turma? Como que fica, hein? O momento, o torque do N1 vai ser a força N1 vezes, traça aqui, ó, a linha de ação dela, né? A linha de ação dela tá aqui. Qual que é a distância dessa linha de ação? Lembra lá, esse jeito de calcular torque é muito útil, né? Pega a força do jeito que ela tá, traça a linha de ação dela e pega a distância. A linha de ação é simplesmente a linha que contém essa força, né, esse vetor. Pega a distância dessa linha até o ponto em torno do qual a gente está tomando os torques. Então a distância dessa reta vertical até o ponto P. Quando eu falo distância, já fica subentendido que é a menor distância. A menor distância de um ponto a uma reta está aqui, é aquela que é perpendicular. A distância da linha de ação da força N1 até o ponto P vale A. Então o torque em relação àquele ponto é N1 vezes A, beleza? Isso tem que ser igual torque do Fat1 mais torque do P sobre 2. Torque do Fat1 é a força Fat1, traça a linha de ação dela. Qual que é o braço disso daí, né? Braço da força. A linha de ação dela é essa reta horizontal. A distância dessa reta até o ponto P também vale o quê? A, o raio dessa esfera. Fat1 vezes A, mais o torque do P sobre 2, que é a força P sobre 2, vezes está aqui. Mesma linha de ação da força N1. Então o braço é o mesmo. Então é P sobre 2 vezes o quê? Vezes A também, o torque. Vezes A. Ótimo. Isso significa então que o A cortou em todo mundo. E aparece A aqui. Beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer. Fica assim, N1 é igual a Fat1 Mi vezes N1. Mi vezes N1. Mais P sobre 2. Ah, então eu posso escrever o P em função de N1. Aí vai ficar bom demais, porque jogo o N1 para lá. Então eu vou ter N1 menos Mi N1 é igual a P sobre 2. Coloca N1 em evidência. N1 vezes 1 menos Mi é igual a P sobre 2, né? Passa esse 2 multiplicando. Então o P é 2 vezes N1 vezes 1 menos Mi. Show? Então tá aqui. Na minha terceira equação, que é o equilíbrio dos momentos, eu obtive essa relação. O que a gente faz então? Junta as três equações numa só. Essa aqui eu já juntei as duas, né? 1 e 2. Vou pegar ela e colocar a informação da última parte do problema. Então fica assim. N1 mais, só copiando, Mi quadrado N1 é igual a P. E P é o quê? É 2N1 que multiplica 1 menos Mi. Nó, agora rolou. Por que rolou? O que vai acontecer? N1 vai cortar em todo mundo, né? Coloca N1 em evidência aqui, se preferir, ó. Vai ficar N1, 1 mais Mi quadrado. 1 mais Mi quadrado é igual a 2N1. 1 menos Mi. Aqui, ó. N1 foi embora. Então você tem o quê? Uma equação em Mi. Uma equação quadrática ainda, né? Aqui você vai ter Mi quadrado mais 1 do lado esquerdo. Do lado de lá você vai ter o quê? 2 menos 2Mi. 2
menos 2mi. E aí? Resolve a equação de segundo grau, a gente vai achar o mi. Olha que linda essa questão. Aí é só fazer essa continha. Já que a gente montou tudo, vou desmanchar aqui para a gente resolver aquela equação e pegar o resultado. Bonito ou não essa questão, turma? Olha que legal, velho. A gente pegou uma equação só para o mi. Eu vou achar qual que é o mi, o coeficiente de atrito, né? Mínimo, né? Então, na situação da iminência de escorregar, né? Para segurar aquela chapa dobrada naquela esfera. Legal, né? Então, fica assim minha conta. A equação do segundo grau é mi quadrado. Se eu jogar isso para cá, vai ficar mais 2mi. Mais 2mi. Mais 1 menos 2, né? Menos 1 igual a 0. Pode ser? Deltinha desse negócio é b ao quadrado, 4, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Então, o deltinha é 4 mais 4, né? 8. Então, solução. Mi é menos o b, então é menos 2, mais ou menos raiz de delta, raiz de 8, sobre 2a. Tá certo? 8 é 4 vezes 2, né? É 2 raiz de 2. Então, isso aqui é menos 2, mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2. Divide tudo por 2 em cima e embaixo, né? Então, esse mi vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de 2. Cortei o 2 em todo mundo aqui, né? Pá, pá, pá. 1, beleza. E aí, lembra que esse mi, né, turma, é um coeficiente de atrito. É positivo, né? É um número maior do que 0. Então, menos 1 menos raiz de 2 não faz sentido. Então, na verdade, só existe uma solução que interessa pra gente, né? É o mi igual a raiz de 2 positivo menos 1. Isso aqui eu sei que dá positivo, porque raiz de 2 é 1.41, né? É maior do que 1, então, beleza. Esse mi aqui, ele é maior do que 0, o que faz sentido físico. Eliminei o outro porque não faz sentido físico.